Lucas, um veterano condecorado, mas quebrado pela vida, vagava pelas ruas congeladas de Vale Nevado com a única alma que lhe restava, seu pastor alemão, Trovão. Assombrado pela partida de sua esposa e pelo vazio de um propósito, ele era um fantasma à deriva na neve. Foi a lealdade de seu cão que o guiou, não para um abrigo, mas para as ruínas de um antigo centro comunitário, um esqueleto de madeira esquecido pelo tempo, guardado por um frágil, porém resoluto ancião chamado Senhor Arthur. Lá, em troca de um teto e de uma sopa quente, Lucas começou a reconstruir mais do que apenas paredes. Ele encontrou uma frágil centelha de esperança ao consertar o que estava quebrado, tanto no prédio quanto em si mesmo. Mas uma sombra corporativa, a Apex Global, ameaçava demolir aquele santuário para erguer um empreendimento de luxo. A ameaça, que começou como um aviso de despejo, rapidamente se tornou uma batalha pela alma da cidade. O estresse da luta abateu o Senhor Arthur, e Lucas, vendo seu mentor enfraquecer, sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Em uma busca desesperada por uma solução, ele descobriu, em meio a arquivos empoeirados, uma antiga escritura de doação. O documento era a prova de que a terra fora um presente perpétuo para a comunidade, uma herança sagrada que não poderia ser vendida à ganância. Armado com a verdade, Lucas deixou de ser um andarilho para se tornar o campeão de Vale Nevado. Ele uniu os moradores, que viram nele a integridade que haviam esquecido. O confronto final não aconteceu com punhos, mas em uma audiência pública, onde a dignidade silenciosa de um homem e a força de um documento antigo expuseram a corrupção da Apex Global diante de todos. A corporação recuou, humilhada. Lucas, o homem que não tinha nada, herdou tudo o que importava. O abrigo, agora batizado em homenagem ao seu mentor, e um lugar como guardião da comunidade. Ele transformou um refúgio congelado em um lar milagroso, provando que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se protege. Descubra como um ato de fé pode reerguer uma comunidade. Continue lendo a história completa. O ar dentro do antigo centro comunitário era uma colcha de retalhos de sensações, um microcosmo de sobrevivência contra o cerco implacável do inverno de Vale Nevado. Lucas sentiu o frio não como um inimigo, mas como uma presença constante, um lembrete físico do mundo do qual ele se escondera. O gelo se infiltrava pelas frestas das janelas recém-calafetadas, um sussurro persistente que zombava de seus esforços. No entanto, no centro do vasto salão, uma velha estufa a lenha, enferrujada mas teimosa, travava sua própria batalha, irradiando um círculo de calor frágil e precioso. O cheiro no ar era complexo e profundamente reconfortante. A fragrância pungente da madeira de pinho recém-cortada, o aroma terroso da poeira de décadas sendo perturbada pela primeira vez, e por baixo de tudo, uma nota suave e redentora de pão assando. Senhor Arthur, com uma resiliência que desmentia sua frágil estrutura, insistia em manter um pequeno forno funcionando, produzindo alguns pães por dia, para alimentar a alma, não apenas o corpo, como ele dizia. Para Lucas, aquele aroma era mais do que comida. Era o cheiro de um propósito, de uma normalidade que ele pensava ter perdido para sempre. Suas mãos, calejadas e marcadas por um passado que ele lutava para enterrar, agora seguravam um martelo, não uma arma. Cada batida contra o prego era um ato deliberado de construção, um som rítmico e honesto que abafava os ecos de ordens gritadas e o caos do combate. Ele olhava para as vigas expostas acima, para o esqueleto daquele lugar, e via um reflexo de si mesmo. Uma estrutura que já fora forte, agora danificada e exposta, mas ainda de pé, ainda capaz de ser consertada. O trabalho era uma forma de oração silenciosa, uma penitência autoimposta que trazia uma clareza inesperada. Ele não precisava pensar, apenas agir. Serrar a madeira, medir os ângulos, pregar as tábuas. A lógica simples da carpintaria era um bálsamo para sua mente atormentada. Trovão, deitado perto da estufa, observava cada movimento seu com uma inteligência que transcendia o instinto animal. O cão parecia entender que aquele trabalho era mais do que um simples conserto, era a reconstrução de um homem. De vez em quando, Trovão levantava a cabeça, suas orelhas se movendo para captar o uivo do vento, um lembrete do mundo externo que haviam deixado para trás. Lucas sentia o olhar do cão sobre ele, uma fonte de responsabilidade e de amor incondicional que o ancorava no presente, impedindo que sua mente vagasse para as sombras do que havia perdido.
Naquele silêncio compartilhado, quebrado apenas pelo fogo crepitante, pelo trabalho de suas mãos, Lucas encontrava uma paz frágil, uma trégua na guerra que travava dentro de si. O som discordante de pneus de luxo esmagando o cascalho congelado quebrou a santidade do momento. Trovão levantou-se num movimento fluido, um rosnado baixo e profundo vibrando em seu peito. Seus pelos se eriçaram. A porta do centro se abriu com um solavanco, cuspindo para dentro uma rajada de ar ártico e dois homens que eram a antítese de tudo naquele lugar. Eles usavam sobretudos caros e sapatos que brilhavam mesmo na penumbra. Seus rostos eram máscaras de impaciência corporativa. Eles ignoraram Lucas e se dirigiram diretamente ao Sr. Arthur, que estava perto do forno com as mãos brancas de farinha. Arthur, disse o primeiro homem, sua voz desprovida de qualquer calor. Temos a notificação final. O prazo de desocupação expira em 48 horas. Sr. Arthur limpou as mãos em seu avental, seu corpo parecendo encolher, mas seus olhos mantinham uma chama de desafio. Eu já lhes disse, esta terra foi doada à comunidade, não está à venda. O segundo homem riu, um som seco e desagradável. A Apex Global discorda, a lei está do nosso lado. Este abrigo é uma ruína. Nós vamos trazer progresso, um complexo de luxo que colocará Vale Nevado no mapa. Lucas parou de martelar. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Ele pousou o martelo suavemente sobre uma viga, o som ecoando no salão. Ele se moveu, não com pressa, mas com a economia de movimento de um predador. Trovão caminhou ao seu lado, um guarda-costas silencioso. Os homens finalmente notaram sua presença. Seus olhos o avaliaram, registrando sua estatura, suas roupas de trabalho e a calma perigosa em seu semblante. "E quem é você?" zombou o primeiro homem. "O novo zelador?" Lucas não respondeu. Ele simplesmente se interpôs entre eles e o Sr. Arthur, uma muralha humana. O senhor disse não. A voz de Lucas era baixa, controlada, mas carregava um peso que fez os dois homens recuarem um passo instintivamente. Eles trocaram um olhar, uma rápida avaliação de risco. Aquele homem não era um velho fraco que podiam intimidar. Havia algo em seus olhos, uma autoridade forjada no fogo, que eles não conseguiam decifrar, mas que instintivamente respeitavam como um perigo. "Isto não acaba aqui", disse o segundo homem, tentando recuperar a compostura. "Os tratores virão, é inevitável." Eles se viraram e saíram, batendo a porta e deixando o silêncio e o frio para trás. Sr. Arthur apoiou-se em uma mesa, sua respiração ofegante. Ele olhou para Lucas, e pela primeira vez, o veterano viu medo genuíno nos olhos do ancião. "Obrigado, meu filho", sussurrou ele, a voz trêmula. "Mas você não entende a verdadeira natureza desta luta. Eles não querem apenas este prédio." Ele fez uma pausa, seu olhar se perdendo na vastidão do salão empoeirado, como se visse os fantasmas de toda a cidade. "Eles querem tomar a alma de Vale Nevado." As semanas seguintes se arrastaram como uma lenta hemorragia, cada dia drenando um pouco mais da força vital do Sr. Arthur. A ameaça da Apex Global não era mais um problema distante, tornara-se um veneno que se infiltrava no ar do abrigo, um peso invisível que pressionava o peito do velho homem. Lucas observava, impotente, a luz nos olhos de seu mentor diminuir, substituída por uma névoa de preocupação e fadiga. O Sr. Arthur, que antes se movia pelo salão com uma energia desafiadora, agora passava a maior parte do tempo sentado perto da estufa, envolto em um cobertor, suas mãos tremendo ao segurar uma xícara de chá. Ele falava menos, e quando fazia, sua voz era um sussurro frágil, contando histórias do passado do centro, de natais comunitários e de casais que dançaram seu primeiro baile naquele mesmo chão de madeira que Lucas agora consertava. Eram mais do que memórias, eram um testamento, uma transferência silenciosa de legado. Lucas sentia o peso daquela herança se acomodando em seus próprios ombros. Ele não era mais apenas um andarilho recebendo caridade, era um sentinela observando seu posto ser ameaçado. A tosse do Sr. Arthur piorou, um som seco e doloroso que ecoava no silêncio do grande salão, cada convulsão parecendo um golpe de martelo contra as fundações daquele lugar.
Em uma tarde particularmente cinzenta, o médico da cidade veio e partiu com um olhar sombrio. Exaustão e estresse, ele disse. O coração de um velho homem só aguenta até certo ponto. Naquela noite, o Sr. Arthur chamou Lucas para perto de sua cadeira. Ele não falou sobre a corporação ou sobre a demolição. Em vez disso, ele colocou uma pequena chave de latão enferrujada na mão de Lucas. Tudo que este lugar foi, tudo que ele é, está nos arquivos, ele sussurrou, sua respiração superficial. A verdade está sempre lá, para quem tem coragem de procurar. Foram as últimas palavras coerentes que Lucas o ouviu dizer. No dia seguinte, o Sr. Arthur foi levado para o pequeno hospital da cidade, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. O abrigo agora parecia vasto e vazio. O calor da estufa insuficiente para afastar o frio que agora vinha de dentro. Lucas ficou parado no meio do salão, a chave fria em sua palma, o rosnado baixo e protetor de trovão ao seu lado. O cheiro de pinho e pão assado havia sido substituído pelo odor estéril da ausência. Aquele lugar, aquela luta, não pertencia mais ao Sr. Arthur. Ele não podia mais fugir. Esta era a sua luta agora. Movido por uma determinação fria e precisa que ele não sentia desde seus dias de serviço, Lucas desceu para o escritório do porão, um lugar que o Sr. Arthur mantinha trancado, um santuário de memórias e burocracia esquecida. O ar ali embaixo era denso e imóvel, carregado com o cheiro de umidade, de papel se desintegrando lentamente e do pó de incontáveis estações. Uma única lâmpada nua pendia do teto baixo, lançando uma luz amarelada e fraca, que criava mais sombras do que clareza, transformando pilhas de arquivos e caixas de papelão em monolitos de um passado esquecido. Para Lucas, aquele ambiente não era opressivo, era familiar. Era como uma sala de planejamento antes de uma missão, um lugar onde a inteligência era reunida, onde a vitória ou a derrota era decidida muito antes do primeiro confronto. Ele sentia o peso da responsabilidade, não como um fardo, mas como um uniforme que ele vestia novamente. Suas mãos, acostumadas ao peso de um rifle, agora percorriam as lombadas de livros de registros frágeis, os dedos sentindo a textura quebradiça do couro e do papelão. Cada caixa que ele abria liberava uma nuvem de poeira, partículas de história dançando no facho de luz como espectros. Havia recibos de doações de décadas atrás, listas de voluntários cujos nomes já haviam sido esquecidos pela cidade, fotografias em preto e branco de rostos sorridentes em festas e eventos comunitários. Eram os fantasmas de Vale Nevado, testemunhas silenciosas da alma que a Apex Global queria pavimentar. Trovão deitou-se perto da escada, vigilante, seus olhos dourados seguindo cada movimento de Lucas, um parceiro silencioso em sua busca. Horas se passaram. A frustração começou a se infiltrar, uma sensação fria que competia com a umidade do porão. Ele estava procurando uma agulha em um palheiro de memórias. Talvez o Sr. Arthur estivesse apenas delirando. Talvez não houvesse nada. Foi então que ele viu, escondida sob uma lona empoeirada em um canto, uma pequena caixa de metal, do tipo usado para guardar documentos importantes. Estava enferrujada, mas sólida. A fechadura era antiga e rígida. A chave de latão que o Sr. Arthur lhe dera parecia ter sido feita para ela. Com um clique relutante e um rangido de metal protestando, a fechadura cedeu. Dentro, protegidos por uma camada de feltro desbotado, havia um maço de papéis amarelados, amarrados com uma fita de cetim que se desfez em pó ao toque. Eles os pegou com um cuidado reverente. No topo estava um documento com um selo oficial da cidade, datado de mais de um século atrás. Era a escritura de doação original do terreno. Seus olhos correram pelo texto, a caligrafia elegante mas desbotada, exigindo concentração. Ele pulou os jargões legais, procurando por algo, qualquer coisa. E então ele encontrou. Uma cláusula, escrita com uma clareza inequívoca que atravessava as décadas. Este terreno e toda a estrutura nele erguida são, por este meio, doados como um presente perpétuo e inalienável ao povo de Vale Nevado, para o propósito de promover o conforto, a união e o bem-estar da comunidade. Não poderá, sob nenhuma circunstância, ser vendido, transferido ou utilizado para fins comerciais ou de lucro privado. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Não era um escudo, era uma espada.
Enquanto Lucas segurava a prova que poderia salvar tudo, um som cortou o silêncio do porão. O barulho pesado e inconfundível de um motor a diesel, parando bruscamente do lado de fora do centro comunitário. A manhã seguinte chegou com uma luz fria e pálida, que se infiltrou pelas janelas sujas do centro comunitário, pintando o chão empoeirado com longas listras de cinza. O som do motor a diesel da noite anterior havia sido um alarme falso, apenas um caminhão de entregas perdido, mas serviu para solidificar um propósito de aço na alma de Lucas. A trégua havia acabado. O tempo para se esconder, para consertar paredes como uma forma de penitência silenciosa terminaram. Agora era tempo de lutar. Com a escritura de doação cuidadosamente dobrada e guardada no bolso interno de seu casaco, ele saiu para o frio cortante de Vale Nevado. Trovão caminhava ao seu lado, não como um animal de estimação, mas como um camarada de armas, sua presença uma fonte de força silenciosa e inabalável. O destino de Lucas não era a prefeitura, um lugar que ele instintivamente sabia que já estaria comprometido ou intimidado pela influência da Apex Global. Seu campo de batalha seria o coração da cidade, o pequeno café na rua principal, o único lugar onde as veias da comunidade ainda pulsavam com alguma vida. Ao empurrar a porta de vidro, um sininho soou, um som alegre que contrastou brutalmente com a atmosfera que o recebeu. O calor do lugar o envolveu, um abraço denso com um aroma de café forte, bacon frito e pão torrado. Mas o calor não alcançou os rostos que se viraram para encará-lo. As conversas morreram em sussurros, os talheres pararam a meio caminho dos pratos. Ele era o forasteiro, o andarilho, o homem que vivia nas ruínas com o velho Arthur. Em seus olhos, ele viu o reflexo de sua própria condição, um espectro, um ninguém. Cada par de olhos o media com uma mistura de curiosidade, pena e, acima de tudo, uma desconfiança profundamente arraizada, a armadura de uma cidade pequena que já fora ferida por promessas vazias antes. Para Lucas, aquele silêncio hostil era tão familiar quanto o ar antes de uma emboscada. Seu treinamento assumiu o controle, abafando a pontada de insegurança, a voz que lhe dizia que ele não tinha o direito de estar ali, de pedir qualquer coisa àquelas pessoas. Sua mente se transformou em um mapa tático. Ele analisou a sala, não como um conjunto de rostos, mas como um terreno a ser conquistado. Identificou seus alvos, o Sr. Henderson, dono da loja de ferramentas, cujas mãos calejadas indicavam uma vida de trabalho honesto. A Sra. Gable, a professora aposentada, cuja postura ereta e olhar perspicaz sugeriam uma autoridade moral que a cidade respeitava. E um grupo de jovens agricultores em uma mesa de canto, cujos ombros largos e expressões carrancudas falavam de uma frustração fervente. Ele não caminhou até o centro da sala para fazer um discurso. Isso seria um erro, um ato de agressão. Em vez disso, ele se aproximou do balcão, pediu um café preto e esperou. Ele deixou o silêncio se esticar, forçando-os a preenchê-lo. Foi o Sr. Henderson quem quebrou a tensão. "O que você quer, filho?" Sua voz era áspera, mas não cruel. Lucas se virou lentamente, seu olhar encontrando de cada pessoa na sala, um por um. Ele não ofereceu um sorriso, apenas uma calma que era mais poderosa do que qualquer demonstração de paixão. Ele retirou a escritura do bolso. O papel era frágil, amarelado pela idade, e ele o manuseou com a reverência de quem segura uma bandeira sagrada. Ele não disse uma palavra, apenas desdobrou o documento sobre o balcão, ao lado dos açucareiros e dos guardanapos. A caligrafia antiga, o selo oficial desbotado, a linguagem solene de um século passado, tudo aquilo jazia em silêncio, uma relíquia de um tempo em que as promessas eram gravadas em pedra, não sussurradas por advogados. Ele sentiu o peso de sua esperança, a responsabilidade que o Sr. Arthur lhe confiara, e soube que aquele momento definiria tudo. "Isto não é sobre um prédio velho", disse Lucas, sua voz baixa, mas cortando o silêncio como uma faca. A Sra. Gable se levantou e se aproximou, seus óculos na ponta do nariz enquanto se inclinava para ler o documento. Um murmúrio percorreu o café. "É a escritura original", ela disse, sua voz embargada pela surpresa. "Meu avô falava sobre isso, uma doação perpétua." O ceticismo no ar começou a se dissipar, substituído por uma faísca de algo que Vale Nevado havia esquecido, a esperança. Lucas não sorriu, a vitória ainda estava longe. Uma promessa só é forte se houver quem a defenda. A partir daquele momento, o café se transformou em um quartel-general improvisado. A experiência de Lucas em organizar homens para o combate traduziu-se com uma fluidez surpreendente para organizar uma comunidade para a resistência.
Ele não dava ordens, ele delineava estratégias. Sua calma e lógica desarmavam o pânico e inspiravam a ação. Eles têm dinheiro e advogados, disse o Sr. Henderson, passando a mão pela cabeça. Nós temos o quê? Um documento velho e um punhado de gente? Temos a verdade, respondeu Lucas, e vamos usá-la. Senhora Gable, você conhece a história desta cidade melhor do que ninguém. Precisamos que as pessoas se lembrem. Fale com os mais velhos, colete suas histórias sobre o centro. Ele se virou para os jovens agricultores. Vocês são fortes. O centro precisa de reparos. A Apex diz que é uma ruína. Vamos provar que eles estão errados. Mostrem a eles que este lugar tem vida. Para o dono do café, ele disse: precisamos de um ponto de encontro, um lugar para as pessoas virem, assinarem uma petição, se sentirem parte de algo. Ele transformou a apatia em propósito, o medo em ação coordenada. Durante os dias seguintes, uma mudança sutil, mas poderosa varreu o Vale Nevado. Pequenos grupos de voluntários apareceram no centro comunitário, martelando, pintando, limpando. A petição no café se encheu de assinaturas. A senhora Gable começou a publicar pequenas histórias sobre o passado do centro no quadro de avisos da cidade. Lucas estava sempre lá, uma presença constante e tranquilizadora, coordenando os esforços, consertando o telhado ao lado dos agricultores, ouvindo as histórias dos idosos. Ele não era mais o andarilho, ele era o guardião relutante de Vale Nevado. As pessoas começaram a olhar para ele com respeito, vendo nele a integridade que eles mesmos sentiam ter perdido. A resistência organizada não passou despercebida. Em uma tarde fria, enquanto Lucas ajudava a instalar uma nova janela no salão principal, um carro de luxo preto parou em frente ao centro. Os mesmos dois homens da Apex Global saíram, mas desta vez seus rostos não carregavam arrogância, e sim uma irritação controlada. Eles não entraram, apenas afixaram um documento oficial na porta recém-pintada com uma força desnecessária. Lucas se aproximou, com trovão rosnando baixo ao seu lado. O papel era grosso, a impressão nítida e impessoal. No topo, em letras maiúsculas e ameaçadoras, lia-se Aviso de Audiência Pública Final. A Apex Global, incapaz de esmagar a resistência com intimidação, estava movendo a batalha para seu próprio território, um tribunal formal, onde acreditavam que o poder de seus advogados e a letra fria da lei moderna aniquilariam facilmente a frágil união de uma pequena cidade. A sala de audiências da prefeitura de Vale Nevado era um universo à parte, um aquário de formalidade estéril que existia em total dissonância com a alma da cidade que pretendia governar. Para Lucas, o ambiente era ao mesmo tempo estranho e dolorosamente familiar. O ar era rarefeito, pesado com cheiro de pó de arquivo, do polidor de limão usado excessivamente nos painéis de madeira escura que revestiam as paredes e do hálito ansioso de dezenas de pessoas amontoadas em cadeiras desconfortáveis. A iluminação era a pior parte. Luzes fluorescentes zumbiam incessantemente no teto, lançando um brilho pálido e doente, que drenava a cor dos rostos, acentuava as rugas da preocupação e transformava cada sombra em um presságio. Lucas sentia-se como se estivesse de volta numa sala de interrogação, um lugar onde a verdade era dissecada sob uma luz implacável até se tornar irreconhecível. Ele estava sentado na primeira fila, uma ilha de calma em um mar de nervosismo. Ao seu lado, Trovão estava deitado, imóvel como uma estátua de obsidiana, a cabeça apoiada nas patas, mas seus olhos dourados estavam alertas, movendo-se lentamente pela sala, avaliando cada sussurro, cada movimento brusco. A presença do cão era a única âncora de Lucas naquele espaço flutuante de burocracia e medo. Ele podia sentir o calor do corpo de Trovão contra sua perna, um lembrete constante e silencioso de lealdade incondicional, a única verdade que ele conhecera nos últimos anos. Ele observava o inimigo. Do outro lado do corredor, os representantes da Apex Global eram a personificação da confiança corporativa. Vestiam ternos escuros que pareciam ter sido costurados em seus corpos, seus sapatos brilhavam mesmo sob a luz opaca, e suas pastas de couro repousavam em seus colos como escudos. O advogado principal, um homem com cabelos prateados e um sorriso que não alcançava seus olhos frios de tubarão, folheava seus papéis com uma eficiência desdenhosa. Ele não olhava para os moradores da cidade, olhava através deles, como se fossem meros obstáculos de mobília em seu caminho para o progresso. Lucas via em seus rostos a mesma arrogância que vira nos rostos de homens poderosos que enviavam jovens para lutar em guerras que eles nunca veriam.
Era a certeza inabalável de que o poder e o dinheiro eram as únicas leis que importavam. Atrás dele, Lucas podia ouvir a respiração coletiva de Vale Nevado, os agricultores em suas melhores camisas, as donas de casa com as mãos entrelaçadas em seus colos, o Sr. Henderson, a Sra. Gable. Seus rostos eram um mapa da história da cidade, marcados pelo trabalho duro, invernos rigorosos e uma esperança frágil que agora estava sob ataque. Eles olhavam para Lucas não como um líder, mas como um catalisador, o estranho que havia lhes devolvido a coragem de lutar por algo que eles pensavam já ter perdido. Ele sentia o peso de seus olhares, a responsabilidade de não falhar com eles, com o Sr. Arthur, com a promessa silenciosa que fizera a si mesmo naquele porão empoeirado. Ele não sentia medo. O medo era um luxo que ele havia abandonado há muito tempo. O que ele sentia era um foco frio e cristalino, a clareza que precede o momento do confronto. A escritura de doação estava no bolso interno de seu casaco, pressionada contra seu peito, não como um pedaço de papel, mas como o coração pulsante da própria cidade. O advogado da Apex Global, Sr. Cross, levantou-se. Seu movimento era suave, praticado. Senhoras e senhores do conselho, sua voz era um barítono polido que encheu a sala, silenciando os sussurros. Estamos aqui para discutir o progresso, o futuro. A propriedade em questão, designada como lote 7B, é uma estrutura abandonada, um risco à segurança e um fardo fiscal. Ele projetou uma imagem na parede. Era uma foto do centro comunitário tirada antes dos reparos, parecendo sombria e desolada. A Apex Global propôs substituir esta ruína por um complexo de luxo que trará empregos, turismo e uma receita fiscal sem precedentes para Vale Nevado. Temos os planos, as licenças, o apoio do Estado. Ele passou por uma série de gráficos e projeções financeiras. As palavras crescimento, oportunidade e modernização foram repetidas como um mantra. Um desespero silencioso começou a se espalhar pela sala. Os argumentos do advogado eram como uma onda, impessoais e esmagadores. Quanto à alegação de um presente para a comunidade, ele zombou sutilmente. Não encontramos nenhum registro legalmente vinculante em arquivos modernos que impeça esta transação. Estamos falando de folclore sentimental, não de contrato. O prefeito, um homem nervoso no centro da mesa do conselho, pigarreou. Senhor Lucas, o senhor ou a comunidade tem algo a dizer em resposta? Todo o ar pareceu ser sugado da sala. Todos os olhos se voltaram para Lucas. Ele se levantou lentamente. Trovão levantou a cabeça, observando-o. Lucas não foi até o pódio. Ele caminhou calmamente até a grande mesa de carvalho do conselho. O som de suas botas de trabalho no chão de linóleo foi o único som na sala. Ele não disse nada, apenas tirou a escritura amarelada do bolso e a colocou suavemente sobre a superfície polida da mesa. Sr. Cross riu. Com todo respeito, o conselho não pode tomar decisões com base em relíquias empoeiradas. Isso é um tribunal de leis, não uma aula de história. Mas antes que o prefeito pudesse falar, uma voz frágil, mas clara, ergueu-se da multidão. Era a Sra. Gable. Ela se levantou, seu corpo pequeno e ereto. Todos se viraram para olhá-la. Meu avô, Henry Gable, ajudou a construir aquele centro com as próprias mãos. Eu me lembro dele me contando sobre o dia em que o fundador da cidade, o Sr. Blackwood, doou aquela terra. Ele disse que era para ser a alma de Vale Nevado, um lugar que nenhum dinheiro poderia comprar ou vender. Aquele papel, ela apontou para a escritura, não é apenas história, é uma promessa sagrada. Um murmúrio de concordância percorreu o lado da sala dos moradores. Sr. Henderson se levantou. Eu consertei o encanamento daquele lugar de graça por 30 anos, porque era nosso. Outra pessoa se levantou, e outra. O advogado da Apex parecia perplexo, sua compostura se quebrando pela primeira vez. Ele não podia processar testemunhos, ele não podia refutar a memória coletiva. Lucas finalmente falou, sua voz baixa, mas carregando um peso que silenciou a todos. A lei não é apenas sobre o que está escrito em papéis novos. É sobre proteger as promessas que nos tornam uma comunidade. A Apex Global não cometeu apenas um erro de pesquisa. Eles contaram com o fato de que nós havíamos esquecido quem somos. Ele olhou diretamente para o prefeito. Nós não esquecemos. Um silêncio atordoado tomou conta da sala.
O conselho olhou para a escritura, depois para os rostos determinados dos moradores, e finalmente para a fúria impotente no rosto do Sr. Cross. A verdade, simples e inabalável, havia preenchido o espaço, deixando a ganância sem ar para respirar. O prefeito bateu o martelo. O som foi definitivo. A proposta da Apex Global é rejeitada. O centro comunitário pertence ao povo de Vale Nevado, agora e para sempre. Por um segundo, ninguém se moveu. Então, um único aplauso começou. Depois outro, até que a sala inteira explodiu em uma onda de som e alívio. As pessoas estavam se abraçando, chorando, rindo. Sr. Cross guardou seus papéis com movimentos bruscos e saiu da sala sem dizer uma palavra, um espectro derrotado. No meio do caos alegre, Lucas permaneceu quieto, uma mão repousando na cabeça de Trovão. Ele sentiu um toque em seu braço. Era a Sra. Gable, com lágrimas escorrendo por seu rosto sorridente. Obrigada, ela sussurrou. Você nos lembrou de como lutar. A multidão começou a se dispersar, levando sua celebração para as ruas frias da cidade. Lucas ficou para trás, olhando pela janela para a neve que começava a cair novamente. O prefeito se aproximou dele, seu rosto não mais nervoso, mas cheio de um respeito recém-descoberto. Em sua mão, ele segurava um pequeno molho de chaves antigas. O Sr. Arthur deixou isto em seu testamento, para ser entregue ao próximo guardião do centro, disse ele, estendendo as chaves para Lucas. Acho que agora sabemos quem ele é. Meses depois, o inverno finalmente cedeu seu domínio sobre Vale Nevado. O sol da primavera, tímido a princípio, agora derramava uma luz dourada e promissora sobre a cidade, derretendo as últimas lembranças da neve e revelando a terra adormecida por baixo. O ar não mais cortava com uma hostilidade gelada. Em vez disso, carregava o perfume úmido da terra descongelando e o sussurro de uma nova vida. Para Lucas, essa mudança de estação era mais do que um ciclo meteorológico. Era um reflexo de sua própria alma. O centro comunitário, agora orgulhosamente ostentando uma placa de madeira entalhada à mão que dizia "O Abrigo Arthur", não era mais um esqueleto de madeira assombrado por ecos do passado. Era o coração pulsante de Vale Nevado. A vitória na audiência pública não foi um fim, mas um começo. Ela havia quebrado o feitiço de apatia que mantinha a cidade cativa. Agora, as janelas que Lucas consertara não mais refletiam um céu cinzento e vazio, mas o movimento vibrante de pessoas entrando e saindo. O grande salão, antes um vasto espaço de silêncio e poeira, ressoava com o som do riso das crianças em aulas de arte, o murmúrio de conversas em jantares comunitários e a melodia suave de um violão tocado por um dos jovens agricultores nas noites de sexta-feira. Lucas estava no epicentro dessa transformação, não como um herói em um pedestal, mas como uma parte integrante e silenciosa do maquinário. Ele havia encontrado seu lugar, não em um campo de batalha distante, mas atrás do velho balcão da pequena cozinha que o Sr. Arthur tanto amava. As chaves que o prefeito lhe entregaram não abriram apenas portas, abriram um futuro que ele nunca ousara imaginar. A opção de partir, de continuar sua jornada sem rumo, existiu por um breve momento, um fantasma de seu antigo eu que sussurrava a promessa vazia da liberdade. Mas ele olhou para os rostos das pessoas que haviam lutado ao seu lado, para a estrutura que ele ajudou a reerguer com as próprias mãos, e soube que a verdadeira liberdade não era a ausência de amarras, mas a escolha de quais âncoras segurar. Ele ficou. Ele escolheu o cheiro de farinha em vez do cheiro de pólvora, o calor de um forno em vez do frio de uma estrada solitária. Ele aprendeu a recriar a receita de pão do Sr. Arthur, e em cada massa que ele sovava, em cada pão que ele assava, ele sentia que estava honrando a memória de seu mentor da única maneira que importava, continuando seu legado de nutrição, tanto para o corpo quanto para o espírito. Ele não era mais o andarilho que a cidade via com desconfiança. Ele era Lucas, o padeiro, o guardião do abrigo. O homem que, junto com seu cão leal, havia lhes mostrado que a esperança não era uma relíquia empoeirada, mas uma semente que precisava apenas de um pouco de coragem para florescer. O aroma de pão fresco e canela era a primeira coisa que saudava qualquer um que entrasse no abrigo Arthur, um abraço olfativo que falava de lar, conforto e continuidade. Para Lucas, aquele cheiro era o som de sua nova vida. Ele se movia pela cozinha com uma economia de movimentos que era ao mesmo tempo familiar e completamente nova.
Suas mãos, marcadas por cicatrizes de um passado que ele não mais tentava esquecer, mas que havia integrado em quem ele era, agora estavam cobertas por uma fina camada de farinha. Elas não seguravam mais um rifle ou um martelo com a tensão da sobrevivência. Elas moldavam a massa com uma paciência e um propósito que eram uma forma de oração silenciosa. Ele sentia a textura da massa sobre seus dedos, a forma como ela cedia e resistia, viva e cheia de potencial. Era um trabalho honesto, fundamental, que o ancorava no presente de uma forma que nada mais conseguia. O calor do grande forno de tijolos irradiava por toda a cozinha, um calor constante e confiável que afastava não apenas o frio da manhã, mas também os últimos resquícios do gelo que um dia haviam se alojado em seu coração. Pela janela aberta da cozinha, ele podia ver a vida do abrigo se desdobrando. A senhora Gable estava lendo uma história para um grupo de crianças em um canto do salão principal, sua voz um murmúrio suave que se misturava ao som distante de risadas. O Sr. Henderson estava ajudando um dos jovens agricultores a consertar uma cadeira, os dois trabalhando juntos em uma camaradagem fácil. Lucas não era mais um observador externo, um fantasma olhando para um mundo ao qual nada pertencia. Ele era o centro silencioso daquela gravidade comunitária. Trovão estava deitado no batente da porta da cozinha, sua posição habitual, observando o fluxo e refluxo de pessoas com um ar de supervisão satisfeita. Seus olhos dourados encontravam os de Lucas de vez em quando, uma comunicação silenciosa que reafirmava seu vínculo inquebrável. O cão não precisava mais guiá-lo para fora do frio, ele agora compartilhava o calor de um lar encontrado. Lucas sentia uma paz que era mais profunda do que a mera ausência de conflito. Era uma paz conquistada, construída sobre as fundações da perda e da redenção. Ele havia chegado a Vale Nevado sem nada e, ao lutar por algo que não era seu, havia ganhado tudo o que importava. A dor de seu passado não havia desaparecido, mas havia se transformado. Era agora o solo fértil do qual sua nova vida havia brotado. Ele era um guardião, não de um prédio, mas de uma promessa. Uma promessa de que a comunidade era mais forte que a ganância, que a honra era mais valiosa que o lucro e que até mesmo a alma mais perdida poderia encontrar o caminho de casa. Senhora Gable entrou na cozinha, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. "O cheiro está maravilhoso, Lucas, como sempre." Ele se virou do forno, enxugando as mãos em um avental. "É a receita do Sr. Arthur. Tento fazer jus a ela." "Você faz mais do que isso, meu filho," disse ela, sua voz suave, mas cheia de convicção. "Você mantém a alma dele viva." Ele apenas assentiu, incapaz de verbalizar a profundidade do que aquelas palavras significavam para ele. Ao entardecer, depois que o último voluntário partiu e o silêncio se instalou no abrigo, Lucas saiu para a varanda da frente. A noite estava clara e o ar fresco. As luzes do abrigo Arthur brilhavam atrás dele, um farol de calor e esperança contra o veludo escuro do céu. Trovão se aproximou e encostou a cabeça em sua mão. Lucas olhou para as estrelas, as mesmas estrelas que o haviam observado em suas noites mais sombrias. E pela primeira vez em anos, ele não se sentiu sozinho sobre sua vasta e indiferente vigília. Ele estava em casa. Esta história nos lembra de uma verdade fundamental. Um único ato de coragem pode despertar a alma adormecida de uma comunidade inteira. Quantas vezes vemos uma injustiça e desviamos o olhar, acreditando que somos impotentes? Lucas era apenas um homem, um andarilho que não tinha nada, mas ele escolheu defender algo. E ao fazê-lo, ele provou que a verdadeira força não reside no poder ou na riqueza, mas na integridade de se apegar ao que é certo, não importa o quão esmagadoras sejam as probabilidades. Não é verdade que um lar é construído não com tijolos e argamassa, mas com propósito e pertencimento? E que a medida de um homem não é o que ele superou sozinho, mas o que ele inspira os outros a protegerem juntos? A história de Vale Nevado é um testemunho do poder da fé, da honra e da união, valores que podem parecer antiquados em um mundo apressado, mas que permanecem como a rocha sobre a qual todas as coisas de valor duradouro são construídas. Junte-se à jornada de redenção e descubra o poder da comunidade.